Senhores, chegamos a mais uma viagem e hoje vamos falar do Léo Lins, né? Enfim, já perdi o hype, eu sei, já virou assunto, todo mundo que tinha que falar já falou, mas sinceramente eu não tenho tempo para correr atrás de hype. E o Léo, eu já tava a fim de falar dele, por quê? Porque eu fui no show dele e comprei o livro dele, né? É quadrinho, tá? Pra ser sincero, pô, canal de livro você vai falar de quadrinho? Vou falar, vou falar. O ritual é parecido, né? De você sentar, apreciar, ler alguma coisa. O quadrinho é uma forma de arte que tem ali, além do texto, tem elementos visuais, né? O que também é interessante. Inclusive, há outro ponto legal aqui desse quadrinho é o seguinte, que o Léo chamou vários quadrinistas para escreverem ali com ele, né? Para escreverem ali o quadrinho dele. Então, em cada história assim, dá para perceber que o traço é diferente, tá? No começo é sutil, eu demorei para perceber, até que falhou ali, até que em algum momento aparece um quadrinho bem cartunesco mesmo, sabe? Aí, aí a gente percebe um pouco mais. Então, o quadrinho conta as 29 censuras que ele teve no primeiro show, que era o Bullying Art, né? E esse já é um ponto, né, que eu tenho que falar aqui em defesa do Léo Lins, né? Que os shows dele, ele deixa específico o tipo de humor que ele vai trazer lá dentro, até pelo nome do show, né? Então, então assim, é o famoso, né? Vai quem quer, paga ingresso quem quer. Só que qual que é o problema dessa turma, né? Isso que eu tava pensando essa semana também. Eu já vou falar do livro, tá? Calma aí. O Danilo, quando foi defender o Léo, inclusive ele jantou lá, um comediante sem público, né? Jantou o rapaz lá. Eu não vou nem falar o nome do rapaz, não vale a pena, não quero causar intriga com ele também. Eu tô falando aqui dos argumentos, né? Que o comediante sem público quis dar uma aula pro Léo, né? Que se você foi mal interpretado, o problema tá né, no jeito que você escreve, né? Talvez valha a pena voltar pra CLT. O cara falando do Léo, bicho. Assim, eu fico pensando, pô, cara, pra falar um negócio desse do Léo deve vender ingresso demais, né? O cara deve lotar show direto, né? Inclusive a resposta do Léo foi muito legal, porque ao mesmo tempo que ele foi, sei lá se foi intencional, se foi fingimento, né? Mas eu acho que o Léo quis dar um tapa de luva de pelica ali, né? Porque, pô, falou que você não deve conhecer, né? O cara não é muito conhecido e tal. Mas não, eu não tô falando mal, não. Ele é talentoso, sim. Aqui, muita gente, às vezes, né, tem talento, mas às vezes o problema é o público que não sabe que ele tem talento, né? E aí ele, o Léo contando que foi, pô, foi na casa dele fazer show, né, enfim, no comedy club dele, para 70 pessoas. O Léo, eu não costumo fazer show para 70 pessoas, né? O Léo costuma lotar teatro aí, 2.000, 3.000 pessoas. Enfim, né? E aí o Danilo até fez um vídeo jantando ele, né? Rebatendo todos os argumentos que ele não teve. É, E um ponto importante é o seguinte, né? Por que que eu levantei essa história? Porque esses caras, o Léo Lins, ele lota teatro, né? Todo mundo que vai lá sabe que tipo de show que é. Muitos deficientes vão no show e agradecem a ele pela inclusão. Que esse é outro ponto também, tá? A gente, na nossa situação, é, a gente olha e acha, nossa, essas pessoas devem sofrer muito por causa das piadas do Léo. E geralmente elas dão risada, tá, gente? Porque assim, não é piada que faz elas estarem nessa situação. E também a situação é ruim, mas eles meio que já se acostumaram, já vivem com isso e tal. E mesmo quem sente dor, muitas vezes gosta de rir da dor, né? Talvez, enfim, talvez todo problema que eu fale pra vocês que eu já tive sejam problemas pequenos, né? Comparados a deficientes físicos, enfim. Ou crianças com hidrocefalia, né? Mas, mas assim, por experiência, os problemas que eu já tive, mesmo os mais graves, assim, eu me sinto melhor quando a gente consegue transformar isso numa risada, né? Enfim, o livro, então, muito bem escrito, tá?
você vai dando risada com o jeito que ele conta sobre todos os casos. É legal como ele consegue fazer realmente piada com os problemas dele também, né? Com os processos que ele sofre, com todas as acusações que ele sofre, moções de censura. No caso dele, agressão nas costas, né? Chegou a ser agredido. Um dos casos ali ele chegou a ser agredido. É, que mais? Teve um caso de um, né? Que, pô, ele pergunta pro pessoal da cidade, falou, galera, que história da cidade aí que vocês querem que eu conte? Eu vou fazer umas piadinhas em cima disso, né? E aí o pessoal manda as histórias pra ele, ele faz as piadas, né? Teve uma pessoa da cidade, não posso nem falar o gênero, porque, né, se eu falar errado já viu. Mas uma pessoa da cidade, é, né, tinha um nome masculino, depois fez a mudança, né, e tal. Hoje em dia ela se identifica como outra pessoa. E, se não me engano, chamava Chiclete, né? Aí ele falou, né, no meio do texto dele, ele falou, ó, a cidade tinha um nome e mudou de nome. Assim como tal pessoa, acho que o nome no livro até tá fictício, né? Então eu já não sei o nome da pessoa de qualquer jeito. Assim como tal pessoa que mudou de nome e virou Chiclete. E pronto, isso foi o suficiente para ele levar mais um processo nas costas, né? E no caso ele perdeu, tá? Acho que ele ganhou a primeira instância, depois perdeu. Em 2024 ele foi condenado a pagar R$ 44.000 por ter dito que uma pessoa tinha um nome e mudou de nome. O que é verdade. O que mais me incomoda dessa história é isso. É verdade. Sabe, eu vi um vídeo essa semana, a moça explicando que, pô, politicamente correto, segundo ela, era uma criação soviética, né? Que o ponto é o seguinte: isso daí que você está falando pode ser factualmente correto, mas não é politicamente correto. Ou seja, não interessa a verdade. Interessa o que faz bem para a nossa narrativa, né? Faz bem para a classe política. E esse é um dos motivos que é tão importante a gente falar disso, tá? Porque eles estão apavorados com esse negócio de ter uma mídia que todo mundo pode falar. E assim, o Rafael também fez um vídeo muito bom sobre isso, de ideias radicais, onde ele fala, né? Por que que um bandido com uma arma que tem 6 balas consegue assaltar um prédio inteiro, né? E a resposta é simples, porque ninguém quer ser o primeiro a ficar na frente e levar o tiro, né? Então, enfim, né? Eles vão continuar fazendo isso, né? Eles vão pegar algumas pessoas para Cristo. Teve uma moça que gritou Lula ladrão na rua, né? Falando isso do presidente do país, né? Que, enfim, deveria ser obrigação de todo mundo, com qualquer presidente, você criticar ele quando você achar que deve, né? E ela foi condenada não, está sendo investigada pelo ministro da Justiça, né? Provavelmente não vai dar nada, mas assim, eles estão sempre ameaçando, entendeu? Ó, não pode falar coisa que a gente não quer. Senão, senão vai acontecer igual tá acontecendo com esses caras aí. E aí, outro ponto importante, né? A direita, que se diz a favor da liberdade de expressão, tá toda contente com. Ou ficou descontente agora, né? Que o Pose do Rodo foi solto de novo. É, galera, liberdade de expressão é liberdade de expressão, cara. Não tem essa de apologia. Não, apologia não, pô. A liberdade dele de criar as músicas dele. Enfim, estão criminalizando a música, né? A música não é crime, a piada não é crime, a arte não é crime. Então, assim, ele falou, nas músicas dele, fala que vive o Comando Vermelho. Você pode não gostar, não consumir, mas você não pode prender uma pessoa por cantar isso numa música. Ai, gente, eu não sei. Eu me sinto idiota ainda de estar falando básico e certeza que vai ter gente que vai reclamar aqui nos comentários. Mas enfim, então o livro é muito bem escrito, muito bem desenhado, com vários artistas diferentes. E tem algumas outras histórias interessantes, né? Então falei do Chiclete, falei que ele foi agredido pelas costas, vou dar só mais uma, né? Que teve um político, porque é contramão, eu acho, que teve um político que disse
que estava tudo pronto pra censurar ele e tal, ele nem ficou sabendo, né? Foi lá, fez o show normal. Depois ele veio a descobrir, né, que o tal político, ele tinha zoado o político por corrupção, né? Mais uma vez, ele não tem como saber essas coisas, né? São informações que as pessoas mandam pra ele. Mas ele tinha zoado o político por corrupção, o político tinha ficado puto, ia processar ele, e acabou que ele não foi processado porque o político foi preso um dia antes, né? Então, assim, né? Brasilzão, né? Onde os crimes de verdade são incentivados e a opinião é criminalizada, né? Ah, então, assim, gente, se posicionem, tá? Tá tendo uma tentativa muito forte de criminalizar a oposição. Eu não vou botar link para venda, até porque o Léo parece que não gosta de vender as coisas. Eu não acho as coisas dele para vender. Inclusive, quero comprar o livro da ofensa, né? Para aprender a fazer bullying com mais estilo. No mais é isso, gente. É isso que eu tinha para hoje. É, um abraço para vocês e boa viagem.